Boa noite! Glorioso seja o nome do Senhor nessa noite, né? E bem-aventurado todos aqueles que são tementes ao Senhor. Deus os abençoe. Estamos iniciando mais uma live, né? Vamos entrar de novo aqui, já entramos desde ontem, né? No primeiro capítulo do livro de Esdras, né? Agora nós vamos hoje eu vou ler para vocês o segundo capítulo e os versículos, e aí eu vou dando algumas explicações, vou falando alguma coisa referente ao meu entendimento do que eu estou lendo aqui, tá bom? E eu gostaria muito que você novo que está chegando aí, se inscrevesse no meu canal. Isso, se inscreve, aperta aí na palavrinha inscrever-se, depois no sininho na palavrinha todos, já estará escrito e escrita. E também gostaria que você desse um likezinho aí, ó, nessa mãozinha, nesse símbolo aí, a mãozinha, é para que você dê um like, para que o canal possa saber que você está presente e que você está gostando do que eu venho trazer aqui. E tudo que eu venho trazer aqui possa ser transmitido para outras pessoas, tá certo? Porque esse nosso canal aqui, ele tem que, ó, expandir. Ele tem que ir para muitos lugares, para muitas pessoas. E para isso nós dependemos do like e do compartilhamento de vocês. Se vocês compartilharem o que eu venho trazer aqui, o nosso canal vai crescendo e as pessoas vão recebendo aquilo que Deus quer que elas reflitam em cima da frase que eu deixo todo final de uma live. Tá certo? Então, ó, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Vamos dar início à nossa live, vamos dar início ao nosso estudo, né? O que nós estamos estudando sobre o livro de Esdras. Tá aqui, ó, Esdras. Tá vendo? Primeiro livro de Esdras, tá? Então, eu vou ler para vocês o segundo capítulo e depois, então, eu vou falando alguma coisa, tá certo? Então, tudo ficou assim. A lista dos que voltaram. Aqueles que estavam presos, né, na Babilônia, lá no cativeiro, né? Então, foi feita uma lista de todos os que voltaram. Não vou ler o nome de todos aqui, que são muitos e muitos. Então, vai se tornar muito longo. Só para não ficar lendo o nome daqueles homens e dos filhos que foram transportados da Babilônia, a Babilônia, né? Transportados da Babilônia e foram para a Babilônia, e aí Deus, depois de 70 anos, Deus libertou todos eles para cada um ir para a sua casa, para a sua cidade, para o seu lugar, né? Então, está dizendo assim, ó, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os asilados, quer dizer, dentre os asilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia. E tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. Então, eles voltaram, tornaram. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Noemias, Zeraias, Reelaías, Mardoqueu, Bilsan, Misapá, Bigvai, Reum e Baanã, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos dos Parós, 2.162, e os filhos de Cefatias, 372, eram muitas pessoas. E os filhos de Arã, 775. E os filhos de Paate, Moabe, os filhos de Jesuá, Joabe, 2.812 homens, pessoas, né? Homens que eu digo em geral, tá, gente? Famílias. E os filhos também de Elon, 1.254. E os filhos de Zatu, 945. E os filhos de Zacai, 770. E assim vai falando a quantidade de homens que voltaram, que saíram da Babilônia, né?
Então diz que estes procuravam o seu registro. Quando eles chegavam nos seus caminhos, nas suas casas, na sua terra, na sua cidade, eles então procuraram os seus registros entre os que já estavam arrolados na genealogia, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Isso aqui eu já estou no versículo 63 e 64, assim em diante, eu vou ler aqui, tá bom? Eu adiantei bastante. Toda esta congregação, versículo 64, toda esta congregação junto foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Então, todos foram voltando para os seus lugares, né, onde eles se originaram. Então, chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e de seus irmãos, os sacerdotes, os Zorabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, os holocaustos continuou, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos aos fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Então, o tempo passou e foram postos os alicerces do templo. E aí as coisas foram acontecendo. E aí houve a construção do templo e também, depois da construção, teve um problema lá que eles disseram que teria que ser proibida a construção do templo. Então, ouvindo, pois, os adversários de Judá, Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo do Senhor Deus de Israel, chegando a Zorobabel e aos chefes, olha só, e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: deixai-vos nós ficar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificamos ao Senhor Deus de Israel,
como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. Aí eu vou pular um pouquinho, tá, gente? Estou lá no versículo 9 agora. Então escreveu o Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinairas, os afarsaquitas, tarpelitas, afarcistas, arquivistas, babilônios, sussanquitas, deavitas e elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Asnapa transporam e que fez habitar na cidade de Samaria. Então, as coisas aconteceram, então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. E aí, Dário, então, as coisas acontecendo. Eu vou parar aqui e amanhã eu vou falar sobre Ageu e Zacarias, que continua a construção do templo. Foram acontecendo muitas coisas, houve algumas proibições, mas nós vamos dar continuidade a isso amanhã. Vamos falar aqui no que houve, então, desse segundo capítulo até o quarto capítulo. Então, houve a volta de muitos homens que estiveram no cativeiro lá na Babilônia, cada qual para suas cidades, né? Todos estavam, tiveram que voltar e todos ali estavam vendo a grandeza de Deus. E assim que eles chegaram lá nas suas cidades, lá na terra deles, né? Então eles sentiram o desejo de edificar um altar para Deus. E ali eles começaram a realizar depois, né, cultos, né, orações, louvores, tudo para o Deus Altíssimo. Porque todos eles haviam reconhecido e se arrependido dos pecados cometidos lá atrás. Por isso que eles ficaram 70 anos presos lá na Babilônia, né? Foram escravos lá na Babilônia. Então, Deus, ele faz as coisas acontecerem, porque eles viram que aqueles homens que ficaram presos lá viram que eles estavam errados. Então, como eles viram que eles estavam errados por não obedecerem à palavra de Deus, eles então se arrependeram. Eles viram que eles precisavam se arrepender e botar Deus em primeiro lugar. Por isso, eles quiseram levantar um altar para Deus. Então, eles tiveram muita fé e começaram a obedecer, né, os mandamentos sagrados. E aí, eles foram se tornando mais fortes, né, mais poderosos, homens valentes. Né? Eles não se intimidaram com aquele outro povo que já estava lá, porque eles foram procurar a origem deles, né, a documentação, essas coisas todas, mas só que eles não se intimidaram com aquele povo estrangeiro que já estavam lá. Mesmo eles estando assim com muitas dificuldades, eles conseguiram restaurar a aliança deles com Deus. Eles se dobraram para Deus, se humilharam para Deus. Então eles buscaram ter comunhão de novo com Deus. Então eles foram bastante sinceros, né? Foram verdadeiros com Deus, porque eles se arrependeram, né, grandemente de todos os erros deles. Então eles sabiam que eles precisavam ter corações humildes, precisavam se humilhar para Deus. Então, aqui eu fui bem sucinta, adiantei bastante, porque nós não podemos demorar aqui, vocês sabem. Então, qual é a lição que nós tiramos quando nós vimos essas coisas todas acontecendo lá, né? Por que eles ficaram presos 70 anos lá na Babilônia como escravo, né?
eles ficaram lá, está dizendo aqui, ó, a palavra diz que eles ficaram lá presos lá 70 anos, né? Deixa eu achar aqui. Então se levaram os chefes dos países de Judá e a Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles que o Espírito de Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Não é aqui. Mas vocês entenderam, né? Eles ficaram presos lá por 70 anos na Babilônia, no cativeiro lá, por falta de obediência, por falta de fé, por querer fazer tudo por conta deles próprios, né? Eles não quiseram obedecer a palavra de Deus. Então a lição que nós tiramos aqui é que só há um caminho para termos a vida próspera, para que a gente possa prosperar, é a gente estar em fidelidade, em comunhão com Deus. É a gente ser justo, é a gente ser honesto, é a gente ser respeitoso, é a gente procurar obedecer para a gente crescer espiritualmente e na nossa vida, né? A nossa vida aqui física, né? Nas nossas coisas. Então a palavra que eu quero deixar hoje é de prosperar. Prosperar. E a frase é: para prosperarmos na vida, devemos dar importância à nossa vida espiritual com Deus. Para que a gente possa prosperar, nós devemos dar importância à nossa vida espiritual com Deus, tá certo? Essa é a frase que eu quero deixar hoje para você pensar. Se você der importância à sua vida espiritual com Deus, continuar buscando, continuar crendo, continuar louvando, continuar sendo humilde, honesto, justo e responsável, com certeza você terá prosperidade em todas as áreas da sua vida. Na sua saúde, na sua vida familiar, na sua vida financeira, no seu trabalho, né? Onde você estiver, onde você botar a planta dos seus pés, será abençoado, será vitorioso. Então, a palavra é prosperar. Para prosperar na vida, devemos dar importância à nossa comunhão com Deus, tá? Então, para prosperar na vida, devemos dar importância à nossa vida espiritual com Deus. Deu para entender, não deu? Então é isso, gente. Olha, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, eu tenho certeza que Deus quer. Amanhã, então, eu venho trazer para vocês sobre o capítulo 5, né? Que nós vamos falar sobre Ageu e Zacarias, que continua a construção do templo. E aí muitas coisas vão acontecendo, né? Muitas coisas vão acontecendo. Aí vem a história do rei Dário, que confirma a ordem de reedificação do templo. Depois acaba-se a construção do templo e aí então começa a vir as consagrações. E daí por diante nós vamos seguindo. Eu espero que vocês tenham entendido bastante, que eu procurei resumir o máximo, que é para a gente poder andar. Porque é muita coisa e dentro dessa muita coisa é repetitiva. Vocês entendem? Então, olha, fiquem firmes com Deus, não esqueçam de orar, cuidado nesse final de semana, tá? Prestem bem atenção no que vocês fazem, tá bom? Que Deus ilumine e guarde cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!